Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou o Cláudio Machado e hoje vamos abordar as leis de Kirchhoff. Esta é a parte 1, onde vamos abordar sobre ramos, nós e laços, a lei de Kirchhoff para a tensão, resistores em série, divisor de tensão e vamos finalizar com conexões de aterramento. Vamos então. O ramo representa um elemento único como fonte de tensão ou resistor, pode ser também uma fonte de corrente. Na verdade, ramo não é nada mais do que um par de terminais contendo apenas um único elemento, circuito. Já o nó é um ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Para a figura abaixo, por exemplo, nós temos 5 ramos. Tá? Temos o ramo contendo a fonte de tensão e os outros 4 contendo os resistores. Já o laço é qualquer caminho fechado em um circuito, que para a figura ao lado pode ser então, por exemplo, o caminho que vai do ponto A, passando pelo resistor de 5 ohms, indo para o ponto B, descendo pelo resistor de 3 ohms e voltando para o ponto A. Podíamos também percorrer qualquer outro caminho fechado, como este, certo? Ou este daqui, seria a mesma coisa. Então, este é o conceito de laço. A lei de Kirchhoff para a tensão diz que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado deve ser igual a zero. Portanto, esta figura abaixo, tá? Cujas polaridades são os sinais que devem aparecer no somatório das tensões ao percorrermos este circuito. Aplicando então a LKT, vamos ter que menos V1 mais V2 mais V3 menos V4 mais V5 deve ser igual a zero. Arranjando então esta equação, teremos que V2 mais V3 mais V5 é igual a V1 mais V4. Então, nós podemos interpretar a lei de Kirchhoff para a tensão como sendo a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Esta lei permite que, se tivermos um circuito com várias fontes de tensão em série, a gente pode somá-las ao ponto de reduzirmos elas em uma única fonte e assim trabalharmos com um circuito com menos fontes de tensão possível. Tá? Mas é claro, elas precisam estar em série. Então, aplicando a LKT para este circuito, temos que menos VAB, certo? Mais V1 mais V2 menos V3 deve ser igual a zero. Ou seja, VAB, que é a tensão nos terminais AB, vai ser igual a V1 mais V2 menos V3. Portanto, podemos reescrever este circuito como sendo o par de terminais AB com uma única fonte de tensão, certo? Que é VAB, que a gente acabou de calcular. Resistores em série. Temos que dois ou mais elementos estão em série se eles estão em cascata ou conectados sequencialmente, sendo consequentemente percorridos pela mesma corrente. Portanto, temos aqui esta figura com uma fonte de tensão representada por estas pilhas, temos uma chave e temos as resistências representadas pelas duas lâmpadas. Tá? Observe então que eles estão todos conectados em série, um atrás do outro. Portanto, a corrente fluirá em todos eles. Portanto, vamos definir um circuito em série como sendo aquele em que os resistores estão conectados um atrás do outro e a mesma corrente flui através dos resistores. Para este circuito abaixo, sabemos que a resistência equivalente vai ser nada mais e nada menos do que a soma individual das resistências. E para um circuito com N resistências, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências individuais até a enésima resistência. Se queremos saber a tensão por cima de cada um dos resistores, ou seja, V1 e V2, basta aplicarmos a lei de Ohm
para os dois resistores. Para o resistor 1, vamos ter então que V1 vai ser igual a I vezes R1, e em termos de potência, temos que a potência dissipada no resistor 1 é igual à corrente I vezes V1, ou simplesmente o quadrado da corrente vezes resistência R1. Analogamente, V2 vai ser igual à mesma corrente I vezes a resistência R2, e em termos de potência, a potência dissipada pelo resistor 2 vai ser igual à mesma corrente vezes V2, ou simplesmente I ao quadrado vezes R2. Em termos de potência total, sabemos que ela vai ser a soma entre as potências dissipadas nos resistores 1 e resistores 2. Portanto, a potência total vai ser igual a P1 mais P2, ou simplesmente o quadrado da corrente vezes a resistência total. Portanto, no final das contas, o circuito reduzido vai ser este aqui, tá? Onde as resistências R1 e R2 foram substituídas pela resistência equivalente. A essa altura você já deve saber que a queda de tensão sobre qualquer resistor é proporcional à magnitude da sua resistência, tá? Mas e daí? Você tem vários resistores em série, você tem a tensão na fonte, mas você não tem as tensões em cada um dos resistores. Tudo que você sabe é a resistência, não tem a corrente e tem a tensão na fonte. Portanto, é aqui onde entra o divisor de tensão, tá? Você quer saber quanto de tensão vai estar por cima de cada um dos elementos resistivos que você tem aí em série no seu circuito. Tá? E para tanto só precisamos de utilizar a lei de Ohm. Tá? Então vamos supor que você tenha um circuito com dois resistores com resistências R1 e R2. Você tem a tensão V e você precisa saber quanto de tensão vai cair sobre cada um dos resistores. Portanto, vamos expressar a tensão pela lei de Ohm, que vai ser a corrente vezes a resistência 1 mais a resistência 2, ou seja, a resistência equivalente. E isolando a corrente, teremos então que ela vai ser igual à tensão dividido pela resistência equivalente. Agora, expressando a tensão sobre cada um dos resistores, teremos que a tensão 1 vai ser igual a I vezes R1, e substituindo o I pela equação anteriormente escrita, teremos que a tensão sobre o resistor 1 vai ser esta daqui. Analogamente, para o resistor 2, teremos que sua tensão será igual a esta expressão. Portanto, observa que a queda de tensão em cada um dos resistores é proporcional à sua resistência. Por exemplo, aqui na tensão sobre o resistor 1, se mantermos a tensão constante e a resistência do resistor R2 constante e aumentarmos a resistência R1, teremos um aumento em V1, certo? Obedecendo então aqui a sentença que diz que a queda de tensão é proporcional à resistência, ou seja, nesta sequência de resistores em série você vai ter uma queda de tensão mais alta para as resistências mais altas. E no caso das resistências terem a mesma magnitude, então a tensão vai ser distribuída igualmente. Portanto, para um circuito com N resistores, a tensão em qualquer resistor é igual à resistência deste resistor dividido pela soma de todas as resistências até a enésima resistência, e tudo isso vezes a tensão na fonte. Este é o critério de divisor de tensão. Vamos terminar essa aula abordando o conceito sobre aterramento, ou seja, conexões de aterramento, que está voltado à segurança das estruturas elétricas. Eu imagino que você já tenha visto uma
a estrutura como esta nos edifícios, tá? Uma coisa como essa, que é nada mais nada menos do que um para-raio, tá? E ele serve exatamente para proteger o edifício, a estrutura elétrica do edifício sobre grandes descargas atmosféricas, tá? Essas descargas atmosféricas são direcionadas para o para-raio, tá? E este vai direcionar essas grandes quantidades de corrente para o solo, tá? Ele é conectado diretamente ao solo, à terra. Então, assim, a estrutura elétrica do prédio fica protegida, assim como os equipamentos elétricos no interior do edifício também ficam salvaguardados. Portanto, o aterramento é uma conexão elétrica ao solo, conforme também já referi. Tá? E um outro aspecto de segurança e um exemplo mais próximo, certo, ao contacto do ser humano com equipamentos elétricos é, por exemplo, você tem lá uma máquina de lavar, certo? Você tem uma máquina de lavar e ela não tem o terra conectado, tá? Tem aqui o exemplo, né, com o terra desligado, tá? Se você reparar lá na tomada tem três entradas, tem o fase, o neutro e tem o terra, tá? Então, supondo que o terra esteja desconectado e a máquina está ligada, funcionando, e você vem desprotegidamente e toca na máquina, caso haja fuga de corrente através da carcaça da máquina de lavar, esta corrente vai logo para o teu corpo, ou seja, você vai servir de condutor porque ela tende a direcionar-se para o terra, que é o que tem uma diferença de potencial em relação então a esta estrutura elétrica, tá? Portanto, com o terra ligado, isto não aconteceria, ou pelo menos, desculpa, a intensidade da corrente que iria fluir para o seu corpo seria ínfima, tá? Seria muito reduzida. Então, essa é a importância do terra ou dos dispositivos de proteção contra descargas. Quanto aos símbolos, os símbolos são estes que estão aqui representados, que você vai ver na literatura, tá? O símbolo na linha A representa o aterramento no solo, assim como a linha B, tá? Entretanto, o símbolo apresentado na linha B representa o símbolo mais utilizado na literatura, então, no caso dos circuitos elétricos, sobretudo no tema análise nodal, você vai ver muitos circuitos com este símbolo de aterramento. E o terceiro, o último, a linha C, representa um aterramento, ou seja, representa que uma estrutura elétrica tem o chassi funcionando como aterramento, por exemplo, uma carcaça, e o chassi funciona como o terra, tá? Então, este é o conceito de aterramento. Eu trouxe aqui a título de exemplo, você vai ver este tema ainda em muitas outras disciplinas, como instalações elétricas e até mesmo nos conceitos que a gente vai estudar mais lá na frente. Tá? Então, por hoje é tudo. Obrigado por chegar até aqui e nos vemos então na aula de resolução de exercícios. Até mais.